Vamos começar essa sessão livre, né? Fomos eu e o Cláudio que propusemos, né? Eu sou Andréia Moassab, da Unila, Cláudio Ribeiro, da UFRJ, e a gente propôs essa ESL, essa sessão livre, Arquiteturas em Trânsitos Epistemológicos, né? Acho que o nosso ponto de partida, inclusive, foi problematizar essas datas comemorativas agora, em 2022, como o bicentenário da proclamação da independência e o centenário da Semana de Arte Moderna, né? Na nossa perspectiva, esses eventos eles são normalmente isolados, né, numa bolha, e falta um pouco de contextualização. Então, a gente traz para o debate, no caso da independência do país, que ela vem num esteio de backlash, né, de resistência à própria Revolução Haitiana, que acontece nos finais do século XVIII, né, em 1791, e que vai ter ecos aqui no Brasil com o haitianismo, que vai penetrar no imaginário social brasileiro, dando a ideia da possibilidade de uma revolta bem-sucedida aos escravizados e escravizadas, o que a elite nacional se coloca frontalmente, né, contra e apreensiva. Então, a gente vai ter um processo de independência bastante conservador, e 200 anos depois a gente vê que essas feridas que a gente não tratou da nossa história vão voltar, que é como é o caso dessa reivindicação de um patriotismo de uma ala bastante conservadora da extrema-direita aqui no nosso país, exatamente no momento em que a gente está aqui montando essa mesa, né? De igual modo, a semana de 22, a gente coloca em perspectiva latino-americana e mundial, em termos de América Latina, né? Considerando a própria Revolução Mexicana, em 1910, né? Como uma revolução da classe trabalhadora, cujo lema é terra e liberdade, que, na sequência, em termos da história do mundo, a Revolução Russa ela é um marco fundamental da luta, né, da classe trabalhadora no mundo contra o capitalismo, e ali começa uma divisão entre capitalismo e comunismo, que depois vai ser agudizada depois da Segunda Guerra Mundial, mas na Primeira Guerra Mundial essa demarcação já está colocada, né? No Rio de Janeiro, no Brasil, no mesmo ano, no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, tem início um forte movimento grevista, que vai se estender até 1920. A gente não pode esquecer de 1918, a reforma de Córdoba, na Argentina, reivindicando uma universidade desencastelada, que guarde maior relação com a sociedade, e no mesmo ano, 1922, a Semana de Arte Moderna, a gente tem a própria fundação do Partido Comunista Brasileiro em Niterói, algumas semanas depois de fevereiro, quando foi a Semana de Arte Moderna. Também nesse ano se inicia o movimento tenentista, que vai eclodir aí numa série de revoltas ao longo dos anos seguintes, inclusive da onde vai se desdobrar a Coluna Prestes, né? A maior marcha aí da humanidade, que vai, inclusive, inspirar outros movimentos revolucionários no mundo, como é a própria Revolução Russa e a Revolução Chinesa, né? Então, a gente traz para esse debate, marcando tanto a independência contra a Semana de 22, uma contraposição. E aí também a necessidade da arquitetura, que, ao nosso ver, tem sido um braço instrumental do capitalismo, um braço instrumental de uma modernização conservadora, como a gente entende necessária uma revisão epistemológica na nossa área e, portanto, a proposição dessa mesa, né? E aí, não sei, Cláudia, se quer complementar para a gente dar sequência com a apresentação dos trabalhos. Não, acho que é melhor já os trabalhos, né? Eu dei essa atrasada no tempo, a gente pode ganhar espaço depois para o pessoal conversar com a gente.
Maravilha. Então, a gente vai manter a ordem proposta para a SL, começando, então, com a apresentação do Gabriel, com o texto Escalas distintas, abordagens diversas, o materialismo histórico dialético e o pensamento decolonial para compreender a escala global. O Gabriel Cunha é professor aqui do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e também docente da pós-graduação em Engenharia Civil aqui na mesma instituição. Então, Gabriel, por favor, são 15 minutos para cada apresentação. Beleza. Andréia ou a Laísa, vocês que compartilham a minha apresentação ou sou eu mesmo? Você mesmo. Você pode compartilhar. Peraí, share screen. Vamos lá. Vocês estão vendo? Só organizar aqui. Né? Sim, mas a gente está vendo... a não gente tá está no modo vendo a apresentação, aba, né? né? Está vendo a aba? Dá um Ctrl L aí. Ctrl L? Ué. Ou peraí. F11, talvez, também. Não, acho que é lá na setinha que tem duas, assim, uma para um lado e uma para o outro. Onde? Peraí. Isso, Extrema-direita. À direita, em cima, Extrema-direita alto. tem uma diagonalzinha, assim, com 2 setinhos. Não tão alto. Não. É perto da engrenagem de configurações. Vixe, aqui tá meio estranho minha tela, ele... Ai, que coisa chata que é esse software aqui. Eu não estou acostumado a usar o Zoom, então eu uso tantas plataformas, o Zoom é o que eu menos uso. Bom. Mas, de toda forma, está passando, né? Conforme eu Tá descendo? passando, a gente consegue ver. Uhum. Dá um pouquinho de zoom out, Gabriel, para a gente conseguir ver o slide todo. Não tanto. Aqui. Tá. Não tem um visualizar a tela cheia, se for no PDF... O problema é que na hora que eu pus compartilhar, peraí, ele já cai, ele não me deu nenhuma opção de configuração, sabe? Coisa chata, meu, que coisa chata, peraí. Mas você não está vendo essa tela que a gente está vendo? Não, ele tá como se eu tivesse o share screen, more, share sound, meeting if leave, you are sharing. Então fala stop share, tá? Vou fazer stop share, aí eu vou lá de novo, share screen. É engraçado ele não me dar opções de visualização, né? Gabriel, você colocou sua apresentação lá no Drive? Eu pus no... Não, eu mandei no e-mail. Tá, é que eu baixei, mas eu não vi. Ele já vai aqui, eu não baixei consigo a configurar sua. aqui, viu? Não consigo configurar. Gabriel, Segue dessa maneira. Vamos segue embora. dessa maneira. Bom, gente, então vamos lá. Acho que o ponto de partida aqui, né, até por ser a primeira apresentação, né, boa tarde a todas e todos, que eu queria deixar aqui, né, claro, é que acho que um pouco a reflexão que nós temos dessa sessão livre, né, é fruto aí de um trabalho que é coletivo, né, e acho que em termos de grupos de pesquisa, até peço a correção agora que eu vi aqui que saiu a arquitetura, mas o DALI, que é coordenado pelo professor Léo Nami, Decolonizar a América Latina e seus espaços, o MALOCA, Grupo de Estudos Multidisciplinares em Arquitetura e Urbanismo do Sul, UNILA, e o PERIFAL, né, Urbanismo e Periferia, que o professor Cláudio está, né, à frente, aí, está colaborando com o grupo. E cada um de nós, aí, com seus respectivos projetos de pesquisa, de onde, né, nós temos tirado essas reflexões que estão aparecendo aqui nessa sessão de agora à tarde, né? Então, estão aí, né, a paisagem da dependência, urbanismo e desenvolvimentismo no Rio de Janeiro, que é uma pesquisa recente do professor Cláudio. A professora Selma coordena o projeto Foz do Iguaçu, Memórias de Identidade de Fronteira. O Léo Nami, Geopolíticas da Paisagem. A professora Andréia, né, o mais recente projeto dela, Paisagem Espaço Exterior Doméstico, voltado à habitação, soberania alimentar e regeneração ambiental. E, por último, no meu caso, Tecnologia e Sociedade, Teorias e Práticas em Arquitetura e Urbanismo, né, que desenvolvemos cada um nas suas respectivas instituições. E, especialmente, chamo a atenção para a minha apresentação, que está dando abertura, né, a esses 5 trabalhos, 2 publicações, né, 3 publicações, na verdade, né, 3 revistas, a revista Epistemologias do Sul,
né, nos seus 2 volumes, em que, né, foi coordenada, né, por mim, para o professor Leonardo, e a professora que não está aqui presente, a Tereza Speyer, professor Leonardo e Tereza Speyer, que fizeram, né, a gente fez essa editorial aqui, né, ajudou a editar esses volumes da revista Epistemologias do Sul. Em especial, para o meu caso aqui, né, o artigo com quem eu dialogo aqui na minha apresentação é o do professor Cláudio, O Salto Mortal da Mercadoria ao Giro Decolonial, Movimentações de Pensamento Classista, e da revista Desafios, que está no Prelo, está em fase de publicação e avaliação, um artigo meu e da professora Andréia, As Teias das Inequidades Políticas, tecendo uma praxis da autonomia e arquitetura. Tá? Então, acho que a minha fala é bem breve, e ela está dividida aqui em 2 momentos, em que eu coloco, ou recoloco, né, algumas contribuições do materialismo histórico e depois do pensamento decolonial, que os colegas depois vão desdobrar, desenvolver em outras direções ou complementares, e que, de toda maneira, tem a ver um pouco com a reflexão que nós temos feito, né, como referenciais teóricos, né, que nós, como integrantes aí de coletivos, de grupos aí de pesquisa, investigação, temos compartilhado. Então, no caso do materialismo histórico dialético, eu acho que ele é ainda tem bastante atualidade, e é um referencial muito utilizado, né, por nós, e tem como principal característica, principal preocupação, compreender a organização da vida em torno da mercadoria, né, e que seria a sua determinação maior da sociedade capitalista, como também captar o seu movimento histórico nas suas diferentes fases ou momentos. O método materialista histórico dialético, que óbvio, né, que não dá para a gente resumi-lo aqui numa apresentação breve, mas que eu queria colocar algumas questões, né, tem assim como objetivo, como motivo de ser, né, essa busca por determinações, né, e essa riqueza categorial. Processos de abstração típicos da dialética são aproximações sucessivas, relacionais e não finitas, que não separam a estrutura do pensamento, o método dos objetos concretos que são analisados ou o conhecimento de suas determinações. Algumas das principais obras nas quais é possível melhor compreender as particularidades do método são a Ideologia Alemã, de 45, These of Feuerbach, de 45 também, Miséria da Filosofia, e, claro, o livro Capital, livro 1, e Anti-Düring, né? Em seu conjunto, a gente consegue, né, ir reconstruindo, né, na leitura, né, direcionada desses textos todos aqui, a constituição e os aspectos principais, fundamentais do materialismo histórico dialético. Né? Então, é uma discussão hermenêutica e epistemológica duplamente. Né? E aí, outros pontos que eu chamo a atenção, né, e daqui a pouco eu justifico por que a gente está salientando, nesse caso, essas 2 questões, né? A primeira, da inversão da dialética hegeliana, né? Em especial no texto A Ideologia Alemã, e mostram-se os limites e contradições do idealismo e da dialética hegeliana, abrindo caminho para a superação do idealismo pelo materialismo, como da própria dialética hegeliana. Não é a consciência que determina a vida, pelo contrário, é esta que determina a consciência. A dialética marxiana é oposta à hegeliana, das ideias para a história, da mente para os fatos, da consciência para a realidade social em contradição. E o segundo elemento, muito articulado a este primeiro, que é a noção, o papel que a história representa nessa processo de análise da realidade. Né? Ele é determinante, ela, né, é determinante e é um ponto de partida. Né? Para Marx, assim como Engels, tanto o idealismo hegeliano quanto a história providencial de Proudhon, que, né, negavam a história real, a realidade social, sua dinâmica contraditória e indeterminada. A dialética tem como pressuposto a integridade, interdependência de sujeito-objeto, objetividade, subjetividade, realidade, racionalidade, concreto e abstrato, e não a dominância e a autonomia de um sobre o outro. Não é a consciência dos homens e mulheres que determina o seu ser, mas o contrário, o ser social que determina a consciência dos homens e mulheres. O modo de produção da vida material condiciona, em geral, o processo social, político e espiritual da vida. O material é que determina o ideal e a abstração, os processos de abstração. Em seguida, que é também parte, né, da leitura de muitos de nós aqui, né, as contribuições do pensamento decolonial, né, que, como já se sabe, né, já é bem conhecido, que foi constituído aí
na virada aí, né, do século, especificamente em meados dos anos 2000, quando intelectuais, em sua grande maioria latino-americanos, como os que estão aí, Dussel, Lander, Quijano, Mignolo, Lugones, Walsh, Segato, Grossfogel, compreendem o mundo por meio de suas múltiplas identidades, espaços geográficos e corpos dissidentes, em uma denúncia contundente da modernidade ocidental subjacente ao capitalismo e sua intrínseca violência colonial, né? Nas 3 dimensões aí que o Quijano vai trabalhar, né? Do ser, do poder e do saber, das quais resulta uma profunda racialidade do sistema único capitalista moderno colonial. O pensamento decolonial, portanto, é fundamental para o estudo das determinações presentes na realidade social latino-americana, porque agrega o estudo de novas determinações, especialmente a ideia e a noção, né, o conceito, melhor dizendo, de raça. Divisão racial e sexual do trabalho, a ênfase na corporeidade distinta, subalternizada, desumanizada e hipersensualizada dos corpos não brancos, são determinações que, por muito tempo, escaparam do interesse do conjunto de determinações dos estudiosos marxistas da realidade social, inclusive na arquitetura e urbanismo. E aí eu fiz, né, eu acho que o professor Léo também tem um pouco essa coisa, né, de fazer esses esqueminhas, mas que a gente pudesse comparar, né, o corte ou a contribuição epistemológica do decolonial para a teoria marxista. E aí acho que é uma coisa muito minha, assim, né, não sei se todos concordam, mas eu vejo que há formas e formas, né, das teorias decoloniais, né, mas aquela que me interessa ou aquela que eu acho que combina mais, né, com os textos e autores e autoras que combinam mais um pouco com a estrutura de pensamento que, né, a estrutura epistemológica que eu acho relevante, né, e necessária para a realidade, para compreender as realidades sociais, é aquela que, se compararmos, né, os 2 esquemas, não negam, né, as 2 propostas teóricas e epistemológicas, mas que conseguem estabelecer um diálogo. E, no meu ponto de vista, esse diálogo coloca algumas categorias não pensadas ou por vezes, né, muitas vezes negligenciadas no esquema epistemológico marxista ortodoxo, vamos chamar assim, né? Então, a ideia de modernidade como categoria cultural que passa com a contribuição decolonial, e é claro que muitas dessas contribuições não são exclusivas do decolonial, embora algumas sejam, né? Em que, junto com a fundação da modernidade, né, nesse exato momento se funda também a colonialidade, né, enquanto categorias culturais, faces de uma mesma moeda, e na questão, por exemplo, da categoria social, a gente poderia pensar a raça como agregando-se de forma interseccionalizada com a raça, né? Raça e classe como categorias que caminham juntas, principalmente para entender, né, a partir do eurocentrismo, as determinações sociais. No final das contas, já estou acabando, as contribuições, então, do pensamento decolonial, que a mim me interessa, né, a componente, por sua análise, né, ter como fundamento, né, o componente da colonialidade, né, como objeto de estudo, de problematização em terras americanas, protagonismo da epistemologia europeia ocidental e sua concepção de tempo e espaço, elementos que compõem a modernidade, incidindo em vários aspectos da vida social. As determinações da realidade social, já bem descritas pelo método materialista histórico dialético, encontram na contribuição decolonial um complemento incorporando o racismo epistêmico às análises sobre a sociedade da mercadoria. Por sua vez, e acho que aqui também é um pouco o que justifica, né, essa proposta de um diálogo entre as duas, né, e é uma convergência entre as duas perspectivas, é que certos textos que se dizem decoloniais, muitas vezes, até colocando-se como opostos, né, ou de forma diferente do materialismo histórico dialético, podem incorrer em dois problemas, do meu ponto de vista, né? Primeiro, que reduzir Marx ou o pensamento marxiano ao que os marxistas escreveram ou as limitações históricas do período do próprio Marx é um problema, né? O outro problema é um pouco que eu coloquei aí, ele provocando, né, um pouco algumas questões que a gente identifica hoje como identitarismo, que seria essa necessária visão antirracista e feminista e o combate ao racismo e o combate ao machismo, por exemplo, mas dentro de uma perspectiva liberal, né, em que, por exemplo, não trabalha bem nessa interseccionalidade entre conceitos diversos e o conceito e a noção de classe social, né? Então, eu acho que é um pouco isso.
E também, de alguma maneira, que é uma coisa também que eu até mostrei para os colegas, assim, né? Se você pega alguns textos decoloniais, principalmente daqueles da primeira geração, você vê, inclusive, a hermenêutica, ou seja, a estratégia discursiva dos textos, ela é muito, muito claramente marxista enquanto método, né? A forma como trabalha com categorias de análise, né? A própria constelação de determinações e cruzamento de relações entre essas, o caráter profundamente histórico de muitas dessas leituras decoloniais, né? Então, são todos alicerçados no materialismo enquanto método. Então, acho que isso é interessante porque nos traz, né, nos faz refletir sobre o materialismo como um método muito mais do que um movimento político, do que uma militância, do que, né, é uma questão também hermenêutica e epistemológica. Então, acho que isso que eu queria trazer aqui nesse sentido, de que, e talvez arriscaria dizer que para uma boa parte, né, dos textos dos pensadores e pensadoras decoloniais seriam, no fundo, materialistas históricos dialéticos que contemplam categorias e colocam nessa hermenêutica e nessa episteme algumas categorias até então não trabalhadas, até então negligenciadas, esquecidas, enfim, lançando luz a isso, mas sem abandonar o materialismo como método, né? Muitas vezes se colocam antagônicos a Marx ou problematizam Marx por uma série de razões, mas o fazem utilizando os métodos e, né, o pensamento e a estrutura dialética proposta por Marx e Engels em oposição, né, à dialética hegeliana, ok? Bom, é isso, né? O materialismo e o pensamento colonial, sistemas teóricos fundamentais para analisar a realidade social na escala abstrata, na escala ampla, global, como eu chamei no título, complementados por métodos adequados para a escala local, que a professora Andrea vai desenvolver, né? E, claro, para não deixar também que em nossas análises, como nós somos de um campo disciplinar específico da arquitetura, das cidades, dos territórios, que também a gente trabalha ou tenta fazer, né, essa leitura materialista, dialética, em contemplando nessas novas categorias, ou essa preocupação do pensamento decolonial nas análises. Muito obrigado, professora Andrea. Fique à vontade. Obrigada, Gabriel. Acho que foi assim bem preciso com relação ao tempo, né? Agora eu passo a palavra para mim mesma. E aí eu vou pedir para os companheiros aí controlarem o tempo, por favor. O meu texto é uma dobradinha com a perspectiva aí com o que o Gabriel apresentou, né, no sentido que a gente tem apontado muito, né, o que a gente tem feito, e esse foi um exercício, né, de escrever metodologicamente como a gente tem trabalhado. Vocês estão vendo a minha apresentação? Meu Deus, ficou tudo confuso aqui, espera aí. Sim, não estou entendendo nada do que eu estou... A gente está vendo. Talvez se você der Ctrl L ou F5, não sei se vai funcionar. Ctrl L, peraí, modo de leitura, assim? Ou tela... Isso. Ótimo. E só uma coisa, 10 a 15 minutos, André, você pediu para controlar o tempo? Só para eu ter 15 minutos. 15 beleza, minutos. tá, beleza. Minutos, né? Então, assim, o que a gente tem trabalhado sempre é nesse exercício, né, de que escalas distintas requerem métodos, né, de trabalho distintos, né? E sempre uma e outra escala também alimentando a análise mais abstrata, né, que o método o marxista, né, nos traz como uma leitura fundamental da realidade, mas alimentando, né, e sendo alimentado por uma perspectiva, por uma abordagem local. E aí a gente tem trabalhado nos últimos anos, e acho que tem sido um método mais adequado, né, e menos positivista, como a nossa área, a arquitetura, ainda está muito calcada em métodos positivistas também, de aproximação da realidade, a gente tem trabalhado com o método etnográfico em conjunto com a semiótica, né, para compreender a escala local. Mas espera aí, que agora eu não estou vendo os meus slides. Tá. Eu troquei de slide, vocês estão vendo?
Sim. Tá. Sim, sim. Né? Então, assim, o que a gente tem feito, né, é colocar esse ser, né, que vive esse território como protagonista do nosso trabalho e que a prática arquitetônica deve sempre estar em diálogo com esse ser protagonista dos lugares, sempre vinculado a não perder o lastro da perspectiva materialista histórica dialética, da escala mais abstrata de análise, né? Então, a gente vai para o quilombo, né, trabalhar com a população negra, né, e identificar como aquela população mora, como é que ela ocupa o espaço, como é que organiza as suas atividades, espacialmente, né, as suas atividades cotidianas, sem trabalhar com essa população como se fosse uma bolha, né, mas sempre buscando a história de branqueamento do território, da ocupação do território nacional, fruto da violência colonial, né? E como que essa violência incide mais sobre determinadas populações do que outras, né? Então, sem perder o lastro dessas duas escalas, né? E justamente, né, eu trago aqui como exemplo nesse slide o Quilombo Apepu, aqui em São Miguel do Iguaçu, numa cidade vizinha de Foz do Iguaçu, né? Portanto, sem perder de vista as conexões com o materialismo histórico dialético e, em particular, com o pensamento decolonial, nessa revisão histórica de longo prazo aí, da importância, né? Da chegada, da importância no sentido de como a história do mundo e a racialização do sistema mundo se dá com a invasão aí dos europeus às Américas e como a gente não pode abrir mão desta compreensão, né? E aí tensionando e problematizando, inclusive, em termos de arquitetura, aquilo que se considera digno, né, de ser patrimônio histórico, de ser preservado para as próximas gerações. Esse infográfico mostra bastante bem que a gente tem 1% do patrimônio arquitetônico brasileiro referente à matriz africano-afro-brasileira, quando mais da metade da população é negra, né? E aí que a gente tem usado a etnografia como esse método para captar o particular e para aferir questões próprias da escala do mundo vivido pelos corpos em suas diversas espacialidades, pois permite maiores trocas e aproximações ao cotidiano, qualificando questões muitas vezes abstratas próprias de análises da totalidade, né? Qualificando até mesmo no sentido de se contrapor a análises mais quantitativas, né? Então, o método etnográfico vai trabalhar com a verificação qualitativa aí, dessas pessoas no seu território. O que não se trata, veja bem, também de etnografar determinados povos. A gente não faz a etnografia como uma finalidade, mas é como um meio para destrinchar as questões da arquitetura, da ocupação do espaço, né? E aí, essa etnografia também pautada por Gitz, que é muito distinto aí de uma etnografia positivista, como propunha Malinkovski, né? Então, assim, a gente está buscando uma produção de dados qualificados e não massificados, em consonância com o tempo do outro ou da outra, com uma escuta atenta e com um olhar generoso de pesquisador e pesquisadora, entrando aí num diálogo com as pessoas e comunidades, né? Acabei de falar o que está nesse slide, né? Que não se trata de interpretar essa realidade, mas, ao contrário, de uma negociação construtiva envolvendo pelo menos 2 e muitas vezes mais sujeitos conscientes e politicamente significativos, conforme propõe Clifford Geertz, né? E que esse caminho a ser trilhado, né, uma construção polifônica que almeja a interpretação desses processos no contexto no qual eles acontecem, adquirem e produzem sentidos, né? Aí o livro que a gente vai lançar amanhã, trago aí algumas ilustrações, que foi um trabalho iniciado em 2009, já a partir dessa perspectiva, que a gente vai
né, tem vindo a amadurecer aí ao longo dessa última década, que é o que eu trouxe agora para esse debate. Deixa eu ver. Mudou o slide? Não, né? Não, agora foi. Agora foi, Isso, né? agora foi. E aí também com esse cuidado, né, da gente de não culturalizar o outro e não folclorizar essa arquitetura, né? Inclusive aí numa perspectiva crítica que a gente precisa até desenvolver um pouco mais do que essa arquitetura vernácula, né, que já estabelece uma hierarquia, né? Então, quando a gente pesquisa no Google como arquitetura vernacular, a gente tem essas outras arquiteturas, né? Então, ela já vem dotada de hierarquia. O que a gente quer justamente trabalhar numa outra perspectiva, que não vai enquadrar, na verdade, essas práticas arquitetônicas dentro desse olhar de fora que exotiza, que folcloriza, ou um olhar do norte para o sul global, ou o olhar da cidade para o espaço rural, e assim por diante, né? E aí também o método etnográfico nos chama a atenção para os perigos aí de um etnocentrismo, né, que muitas vezes a nossa área acaba incorrendo no etnocentrismo sem ter, inclusive, consciência de que está fazendo isso, né? Então, a gente vem tentando trabalhar numa outra direção, e eu estou com dificuldade de passar slide, acho que agora foi, né? E se, por um lado, né, a etnografia vai favorecer esses processos comunicacionais de múltiplas vozes, a abordagem semiótica, ela vai nos ajudar, sobretudo, a compreender os silêncios, né? Aquilo que não está dito, aquilo que está escrito naquele território, inscrito no território, mas não necessariamente está sendo dito por aquelas pessoas que vivem naquele território, né? Então, a compreender também as ausências, já que as informações são dadas por todo um sistema sígnio que organiza aquele espaço, né? Aquele espaço e as espacialidades de determinadas comunidades. E aí também compreendendo como a arquitetura como uma linguagem não verbal, ela também é um sistema semiótico a mediar a comunicação entre os espaços e as pessoas, né? E tem sido parte do nosso trabalho, né, destrinchar justamente essa comunicação desse sistema, né, dessa linguagem que é não verbal. E aí acompanha esse outro trabalho, que é o Morar na Barranca, que a gente fez aqui na fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, disponível para download gratuito no site da Unila, né? E voltando aqui para a PEPU, né? A gente tem se dado conta, né, inclusive nessa trajetória, como a legislação é feita nos grandes centros urbanos, a partir dos grandes centros urbanos, e como ela passa a ser inadequada, muitas vezes até violenta, para os contextos fora desses grandes centros, como as políticas públicas têm sido pautadas por uma perspectiva quase uníssona do habitar e dos modos de ocupar o espaço, né? E isso ficou muito claro, qualquer pessoa que trabalha no espaço rural, nas tipologias, né, autorizadas pela Caixa Econômica Federal no PNHR, que era o Minha Casa Minha Vida Rural, digamos, né, o Programa Nacional de Habitação Rural, né? Então, como é que translada uma habitação própria do espaço urbano, que traz toda a concepção burguesa também de moradia, e como é que cola, né, coloca isso como uma espaçonave completamente distinta daquele espaço, mas traz para aquele contexto rural. E aí o que a gente foi fazer ali, que vocês estão vendo nessa foto, é a escala 1 para 1 da Casa da Caixa Econômica Federal, desenhada com papel higiênico, né? Porque foi a primeira vez que a comunidade entendeu aqueles documentos todos que havia assinado, né, das casas que elas iam receber, e entendeu que não ia ter a varanda, que é o espaço central de cada casa nessa comunidade, né? Então, o nosso trabalho também é ali de traduzir
né, para que as pessoas se apropriem melhor daquilo que as políticas públicas estão vendendo para elas, né, como um imaginário também todo construído do que é uma melhoria de habitação pautada por esse tipo de moradia, né, e como é que a gente foi trabalhando na comunidade, entendendo a necessidade deles, aquilo que eles queriam, o desejo deles, mas também como a gente poderia ajudar. Por exemplo, a gente tinha combinado com eles que eles iam receber a casa que eles queriam e que depois que terminasse a última medição da Caixa Econômica, a gente faria algumas adaptações, como a própria realização das varandas, né? Bom, mas aí teve o golpe, e aí não entrou o dinheiro, e até hoje não foram construídas as caixas da Caixa Econômica Federal, e aí isso é outra história, né? E aí a gente entendendo como também um papel importante do arquiteto e arquiteta, né? Dessa abordagem com as comunidades, se desfazendo das próprias noções pré-concebidas e juízo de valores, evitando assim o etnocentrismo, ou seja, André, a crença... 2h42 agora, tá? Conclua, companheira. Estou concluindo. Mas É exatamente o penúltimo slide, né? E que a crença de que apenas uma maneira sua de estar no mundo e de especializar o cotidiano seja válido. Mas aí é importante a gente lembrar que isso não significa demonizar outras soluções, né? E aqui eu trago duas soluções. Quem mora assim, que é uma casa irregular, com risco de ser despejada, num bairro aqui de Foz do Iguaçu, próximo às margens do Rio Iguaçu, não precisa morar assim, que é o conjunto habitacional da Juta, que é um projeto super bem sucedido do Usina nos anos 90, no centro de São Paulo, né? Então, que também cada contexto vai ter a sua melhor solução. O problema tem sido uma introdução de uma solução, né, extemporânea e externa a determinados modos de morar, que compõe aí provavelmente 70% das cidades brasileiras, né? E aí a gente tem questionado a arquitetura como esse braço hegemônico, instrumental do próprio capitalismo, né, e trazido para uma problematização dessa prática arquitetônica que a gente acredita ser necessário e urgente ressignificar e encontrar outros caminhos, né? Sem perder de vista, então, as questões de classe, gênero, sexualidade e raça ali implicadas, né, na superação do capitalismo moderno colonial. E é isso. E aí, eu não sei, como eu mesma estou mediando a mesa, eu agradeço os companheiros, vou aqui parar a minha apresentação e convidar a professora Selma Passos. Bom, esqueci de me apresentar, eu sou Andréa Moassem, também da UNILA, do curso de Arquitetura e Urbanismo, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento e de Integração Contemporânea da América Latina, e chamo a minha colega e amiga Selma Passos, que é também docente aqui do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA. Selma, você tem slides aí para partilhar com a gente? Tenho, vamos ver se eu acerto. É aqui nesse verdinho, né? Isso, no verde. Aí pode ser que dê esse problema que deu com o meu aí, mas vamos que vamos. Aí. Opa, tá numa aba aí. A gente está vendo toda a sua tela. Isso. Tá vendo agora? Agora é na parte. Isso, agora é o PDF, sim. Tá. Pois é, então vamos lá, né? Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Sim. Sim. Selma, você consegue só ampliar a tela para a gente? Nas duas setinhas que estão uma para o lado e outra para o outro ali em cima. Aqui? Isso. Assim? Ótimo, melhorou, Tá ótimo. bom. Isso, perfeito. Vamos lá, vou tentar aqui, né, apresentar o trabalho. O título é Meu Território, é o corpo negro, embaixo eu boto o preto, né? Esse trabalho, o título ele é já uma pesquisa, né, uma nova pesquisa que eu estou iniciando aqui na UNILA. E ela surgiu de uma preocupação, aliás, tem uma longa história
para essa pesquisa ter surgido, né? Eu senti, na verdade, a necessidade, depois de um processo bem violento, né? Saindo desde um processo violento, inclusive, dentre tantas coisas ruins, o próprio exercício da profissão dentro da academia, né? Desde estudante como professora. Então, eu senti a necessidade de tentar discutir, trabalhar as questões das disciplinas formais, as disciplinas obrigatórias, a partir do contexto da visão do conceito de raça e também do continente africano, né? Isso precisava, e eu retomar ou refazer, de certa forma. Como está ruim? Está ouvindo? Andréia, desliga seu microfone. Oi, eu estou ouvindo. Estou ouvindo. É que seu microfone estava é que a gente também está te ouvindo, Andréia. Esse é o problema. Agora pode. Tá. Entendi. Então, assim, era a questão do eurocentrismo, né, e de fazer esse deslocamento para um debate a partir da centralidade da África, né? E me traria... Está vendo um eco? Será que sou eu? Não, eu também estou ouvindo um probleminha aí, Salma. Não sei o que é, não. Sou eu, não. Que me traria esse debate, me traria, né? O debate a partir dessa centralidade africana. Então, eu coloco como corpo, né? Porque, para mim, é também meu corpo, né? Sim, é uma nova perspectiva onde eu me insiro com toda essa carga de história pessoal, né? Que tem a ver com questões raciais, né? E que também, na verdade, era uma perspectiva que eu já vinha desse período da graduação tentando trabalhar, mas que não tinha muito claro, e que era um motivo de angústia, não tinha muito claro por quê, né, dessa angústia, porque eu não conseguia definir nem muito menos defendê-la, né, e entender por quê desse mal-estar, né, uma vez que a nossa formação tradicional, ela parte de um discurso eurocêntrico, né? E aí, eu trago aqui algumas citações, que foi até de alguns palestrantes, num trabalho que a gente estava fazendo, que comentou, né? E aí eu achei pertinente para a reflexão do trabalho, né? Memória de um passado que não passa. E a ideia desse passado, que é o passado dentro dessa coletividade negra, né, que não passa porque ele existe como um problema de violência, né, e da necessidade também hoje de se olhar para trás, olhar para esse passado e reconhecê-lo, identificar, né, esse processo de violência. Inclusive porque é um passado que ele está presente, mas que ele muitas vezes, por alguns corpos negros, nem sequer vislumbrado, né, do tamanho da violência. Então, por isso também a necessidade que eu entendo de tentar trabalhar as disciplinas, né, as disciplinas, inclusive, optativas obrigatórias no currículo com os estudantes, a partir dessa centralidade, né, um diálogo com essa centralidade. Obra autobiográfica é porque eu me coloco incluída nesse processo. E não só eu pessoalmente, mas eu como representante de um coletivo, né? Então, essa discussão com relação à identidade negra, ela em muitos aspectos, autobiográfica, ou demanda essa leitura, né? E suicídio, bem, coloquei aqui, não sei se hoje também eu falaria disso, mas é porque o nível de violência, né, que eu identifico nesse processo de violência que não só na América, mas, né, já inclusive no continente africano, quer dizer, é o processo de violência que dura séculos e atravessa o tempo e continua até hoje, e que muitas das respostas, né, dessa violência chega, inclusive, ao suicídio do corpo, suicídio da cultura, né, enfim.
né? Que é um problema também, é um tema também um pouco explorado, né? Mas assim, eu coloco para ver, quem sabe eu chego eu chego até ele, né? Então assim, o trabalho, ele não tem, eu não sei se eu busco, é um trabalho de autoconstrução, né? Então, é um trabalho de aprendizagem, diálogo comigo mesmo também, né? Sempre foi assim, e hoje, mais do que nunca, isso eu encontro muito claro. Estudar arquitetura, estudar a cidade, estudar os espaços, é também dialogar comigo, com a minha história, né? E é nesse sentido que eu reivindico, por isso é o meu território como o corpo negro. Então, eu trago e busco trazer essa história que é particular, mas que também é do pessoal a partir também de um coletivo, né? E aí eu trago algumas imagens, acho que eu tenho 15 minutos, enfim. E aqui é a primeira imagem desse menino negro, acho que é a foto original, né? E aqui é o ministro visitando o sindicato dos bancários aqui, não sei se é nos anos 30, em São Paulo. E aí essa segunda foto é uma foto manipulada, né, que vai servir de publicação, né? Então esse menino, acho que esse menino negro, acho que é o único corpo negro aqui se eu não me equivoco, se me pergunto se alguém está vendo mais algum, eu não consigo ver. E na hora da publicação é manipulado, ele é retirado, né? Então assim, eu entendo essa foto como uma metáfora. Eu trabalho ela dentro da pesquisa também, sempre trago ela comigo, como uma metáfora da relação do Estado com a comunidade negra mestiça, né, no Brasil. Não sei se eu limitaria a Brasil, mas vamos ficar por aqui. E falar de arquitetura também, eu trago essa foto de baixo, né, que tem a ver com algumas leituras também desse espaço, né, onde estão esses corpos negros e onde estão a cultura negro-mestiça ou afrodescendente, né, na nossa formação. Então, por muitos anos, eu, como estudante, via que isso não é arquitetura e que também essas questões elas estão mais relacionadas com a área da sociologia ou da política do que propriamente da arquitetura. Então, isso não chega nem a ser considerado, inclusive, como arquitetura vernacular, né? Aí não teria, a princípio, nenhuma informação consistente, valiosa, que a gente pudesse levar em consideração na nossa formação, no nosso estudo, né, da arquitetura. Então, a nossa formação tradicional não chegou, também eu não cheguei, né, na minha formação, a debater essas questões, várias que estão aí nesse cenário, né? A gente poderia analisar. Essa foto acho que teve um erro aqui, ó. Essa aqui não era para estar aqui, mas enfim. Essa foto é no livro do Rafael dos Anjos. Isso aqui agora está em PDF, não vai aparecer no outro. Ó. Bem, eu acho que esse livro aqui, mas depois eu volto, se for o caso, tá? Deu um erro nas imagens. Tá, essa imagem aqui, essas três, né? Elas estão no livro do Rafael dos Anjos, e que não dá para ver aqui, porque está superposição, né? Selma, gente, está vendo o seu slide, sim, viu? Com a foto do Rafael no centro, e capa com de acima. Livro, Acima que não é, acima que está errado. Tá. A Etiana, tá? Mas, enfim, depois a gente volta para ele, se tiver saído, deve ter desconfigurado tudo lá. Mas eu tenho ele em PowerPoint, se for o caso. Bem, e aqui também do livro do Rafael, é também uma forma, eu acho, que estrutura minha pesquisa hoje, né? Que é essa centralidade do continente africano e que não me dá, que eu vou buscar, né, referências, argumentos para estudar a arquitetura, né? Para alimentar as disciplinas, né? E aí, no caso, quando a gente coloca ele no centro, a gente vai ver que é tudo que parte, né, desse território, desse continente africano, para entender
o global, né? Então, é um esforço, na verdade, é um esforço de voltar a estudar a partir de perspectiva, né? E aqui vem alguns conceitos que eu não vou definir agora, né? Raça, descolonizar, afrocentricidade, negritude, branquitude, empretecer, genocídio negro, aquilombamento, africanizar-se, quilombo. Alguns conceitos que eu vou buscar tentar trabalhar também nas disciplinas, né? Nessas disciplinas, nas nossas disciplinas obrigatórias, né? Que eu acho que, para a gente, né, eu me imagino, a nossa formação tradicional, ela nem passava perto. Eu acho que o currículo da UNILA já é bem contemporâneo, né, e abarca esses conceitos, mas como tivemos, e eu tive, apesar de ter vindo já há algum tempo buscando esses esclarecimentos, mas como tive uma formação tradicional, há um esforço, a gente sente a necessidade, né, de um esforço maior de ir fazendo essa costura, né? Então, é uma costura não só, né, com uma intenção metodológica, né, do magistério, mas é também de diálogo conosco, né, comigo e com esse grupo social que eu, no caso, esses grupos de referências, né, que eu considero de referência. Você pode ir encerrando, Selma, mais 3 minutos? Ixi, Maria, vou esperar aí rapidamente. Esses são alguns livros que me trazem esses conceitos, né, e que esclarece, que me permite algumas perspectivas de trabalhar alguns conceitos. Trabalhar rapidamente. Esse é um outro livro também que eu achei importante, que é o Movimento Negro Educador. Acho que é entender as demandas dos movimentos sociais como uma ferramenta pedagógica para incluir as disciplinas, né, da graduação. Então, no meu caso, como o tema da negritude é o que está no centro das minhas preocupações hoje, né, o movimento negro é importante para incluir, né, esses saberes. E aqui a Nilma ela não vai diferenciar o que é saber e o que é conhecimento, né? E ela vai trazer, né, linkar todas as demandas que o movimento negro pautou já desde muito tempo e que tem influenciado as nossas áreas do conhecimento, né, nossa sociologia, e que eu advogo, né, para que ele influencie, seja inserido também na disciplina de arquitetura. Né? Então, assim, inclusive hoje, depois das cotas e etc., a gente está vendo o ambiente, né, pelo menos eu sinto, da universidade sendo obrigada a, né, uma pressão que vem dos movimentos sociais. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o que ela coloca no livro dela é importante, importantíssimo, acho de fundamental importância, pelo menos para mim, para ser incluído nas disciplinas de arquitetura. Né? Aqui são os outros livros que também me permite esse alargamento, né, que é um pouco de entender os pensamentos dos africanos no período das discussões, debate da descolonização, da emancipação dos países africanos, a relação do Brasil com esses países nesse momento, a relação, né, fundamental que tem independência, né, o outro lado da moeda, capitalismo e escravidão, e que se mantém até hoje. Identifico também modus operandi que é instaurado já desde o início do período de colonização aqui no Brasil e que vai se repetindo, né, até hoje no território africano, ou seja, ele é algo não é distante nosso, eu acho que é fundante, inclusive, no nosso território do Brasil. Né? Aqui é um livro do Marcos Queiroz, que traz a influência da Revolução no Haiti nas leis aqui no Brasil. Né? Não só nas leis, também a gente vai ver depois na arquitetura, no século XIX, como que começa a criar estratégias, né, de retaliação, de vigilância e de inviabilização, de empoderamento dessa parte da população negra no nosso país, né, na nossa nova nação. E esses corpos também vão ser julgados nessa perspectiva no espaço urbano também.
né? Então, eu acho que é interessante esses livros, à medida em que eu amplio essas conexões, que às vezes parece tão distante, né? O pensamento africano, me parece tão distante, quando a gente vai visitar e ler, a gente vai ver que tem tudo a ver, né? Que está muito dentro da nossa de sociedade, também de pensar arquitetura e patrimônio, né? Aqui são alguns livros mais recentes, né, que me trazem essas referências. Inaê, ela vai trazer esse século XIX como como que vive esses corpos negros nas cidades, como que eles se organizam, como que eles vivem esses ambientes de moradia, como que eles criam espaços de resistência, como que essa cultura africana, que hoje é referência e patrimônio para nós brasileiros, ela começa a se organizar, se fortalecer, indo assim, tomando fôlego, tomando corpo, né? E dentro desse espaço de resistência, né? Entre a população negra escravizadas e libertas, né? E esses livros permitem a gente perceber um pouco da dimensão cotidiana desses corpos, né? Tem outros, mas eu trouxe só alguns, né? E aqui eu trago alguns livros que são básicos assim na nossa formação tradicional, né? Que eu estou tentando buscar, identificar esses ranços, né? Esse racismo, né? Na leitura, que tem a ver com a nossa área da arquitetura e do urbanismo. Então, acho que aqui é um clássico, que é o Gilberto Freire, que vai influenciar demais. Eu acho que talvez o discurso, nosso discurso da modernidade, ela vai se pautando também aqui na obra do Gilberto Freire. Ele é incorporado entre os teóricos, né? Não dá tempo de ler, mas nos teóricos nossos, o Lúcio Costa é um importante que não há um questionamento, né, da leitura do Gilberto, que o Gilberto Freire faz na nossa sociedade, e da implicação que tem esses corpos negros na formação da nossa sociedade, desse Estado novo, né? Então, ela é uma leitura racista, e o Lúcio Costa é um dos que incorpora isso, né? Não vai dar tempo aqui, né, de ler, mas, enfim, a gente pode vir depois olhando, como, inclusive, corpos que são extremamente desumanizados, são vistos quase como uma tecnologia, até, né, uma tecnologia colonial, que acaba sendo uma tecnologia obsoleta e que, por causa disso, vai influenciar de forma significativa a arquitetura modernista, né? Então, como uma desumanização, né, desse corpo. E aqui, quase como uma tecnologia que alimenta. Aqui são alguns textos também que a gente estuda, pelo menos eu estudei nessa formação, e que tem essa leitura insistente. Há uma incorporação dessa leitura do Gilberto Freire nesses senhores aqui, né? É quase que automático, né? Aqui tem uma citação, já tenho que terminar porque já acabou o meu tempo, mas não dá tempo de ler. Aqui é um outro também que a gente estuda, lá em Salvador a gente estudava, em alguma citação, nível tecnológico bastante primitivo, quer dizer, a mão de obra, né? Em cultos mais solícitos, né? Então, assim, e ele vai identificar também que essa mudança, né, eles eram solícitos e acaba se tornando, né, essa mão esses senhores, né, esses serviçais, rebeldes, né, já não aceitam mais, né, ainda que primitivo, rebeldes. Isso vai ter uma implicação também nessa organização da arquitetura e definir a arquitetura moderna. E aqui é exemplo de alguns trabalhos que vai... Pode concluir no Selma. Acabei. Aqui é o último slide. Não, mas conclua com calma, mas conclua. Sim, e eu digo isso, assim, aqui alguns, né, exemplos de trabalhos que têm um outro olhar, que buscam outro olhar já diferente das nossas referências, dos nossos teóricos, né, desses anteriores, né, já são clássicos. Então, acho que agora surge alguns e grupos de pesquisa, o Fábio Velame faz
parte, acho que funda, né? É um grupo de pesquisa em Salvador muito importante, que está fazendo um trabalho muito lindo, eu acompanho à distância, nessa direção, né? Então, acho que identifico pouco a pouco, né, uma mudança. E é isso, acho que é isso. Já falei demais. Obrigada, Selma, provocações assim importantes que você traz para a gente. Vamos retomar isso no debate. E agora eu convido, então, o professor Léo Nami para a sua exposição. Léo Nami, que é atualmente professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, mas que esteve aqui conosco ajudando a construir o curso da UNILA aí, até muito recentemente. Então, vamos lá, Léo, 15 minutinhos. Vocês me escutam? Escutamos, sim. Sim. A UFBA não tem urbanismo no nome, não, tá, André? É só Faculdade de Arquitetura. Isso é uma coisa polêmica até hoje. Bem, a Selma... Oi? Selma, desliga o microfone, por favor. Oh, desculpa. A Selma estava falando sobre corpo e raça, né? Acho que o meu trabalho vai um pouco nessa direção, não de uma forma tão explícita, mas vai passar por isso também, tá? A André, antes de me apresentar mais propriamente, a André já apresentou, mas dizer de onde sai esse trabalho, né? Da minha trajetória, só para avisar, né, que embora a revista não tenha saído ainda, né, esse trabalho que eu estou apresentando agora é um trabalho que já está pronto, e vai fazer parte de uma revista que eu, Celine Veríssimo da UNILA e Rodrigo Cunha, da UFOP, estamos organizando sobre paisagens e paisagismo do Sul. Não dá para ler aqui todos os trabalhos, mas vai sair com data de 2022, provavelmente ainda, mas vai sair por volta de março do ano que vem. Tem ensaios, entrevistas, artigos, e o meu artigo é o último do volume. E também é importante dizer que esse artigo é a conclusão parcial do meu estágio pós-doutoral aqui na FAUFBA, que acabou me levando a uma redistribuição a FAUFBA. Agora, eu falo do lugar de um sujeito, né, que eu sou formado em arquitetura e urbanismo pela UFRJ, mas eu fiquei por quase 12 anos na geografia, fazendo mestrado e doutorado em geografia, e também dando aula na PUC-Rio de geografia. Eu, inclusive, dava aula de geografia humana geral, que era matéria de introdução dos conceitos de geografia humana para a geografia da PUC. Depois de 5 anos e meio na PUC, eu vou para a UNILA, ajudo a fundar esse curso, que já estava 2 anos lá, mas com o BPC ainda em andamento, numa vaga de paisagismo, e venho para a UFBA em redistribuição em muito, porque o currículo está ampliando, eles não têm uma carga horária de paisagismo alta, mas vai passar, se Pachamama quiser, um pouco maior. Então, eu sou o sujeito que sempre estive transitando nessas duas disciplinas, nesse lugar da paisagem e do paisagismo. Não me considero um paisagista, mas definitivamente eu sempre estive neste lugar da paisagem e do paisagismo. Me considero um professor antes de tudo, né? E desse lugar, né, com todos os riscos de simplificação que essa minha frase pode ter, eu afirmo, né, simplificadamente, né, que a paisagem normalmente, mesmo na geografia, que a tem como conceito principal, ela é definida de uma forma muito visual e de duas maneiras que se correlacionam, né? A paisagem, ora, é descrita como uma invenção europeia, derivada de preocupações europeias e percepções europeias, e ela é definida como um modo de ver específico, associado a um certo oculacentrismo ocidental, e sempre falam sobre as pinturas holandesas, etc. e tal. Eu não tenho tempo para desenvolver isso aqui, mas o que eu estou defendendo é que a paisagem não é
só visual, bibliografia sobre isso, e considerá-la dessa maneira ignora, muitas vezes, a relação entre paisagem e a colonização de terras e corpos, e também as outras culturas que definiram equivalentes à paisagem com outros nomes. Tá? Aí eu vou fazer aqui 3 movimentos, se der tempo. Né? Estou tentando inserir esse debate no debate sobre as epistemologias do Sul, sobre essa necessidade de se falar de uma epistemologia que não seja tão norte-cêntrica como essas definições e também que seja ligada a gênero, raça, classe, etnicidade do lugar. Aqui a questão da raça vai aparecer mais. O segundo movimento é considerar minha própria trajetória como um teórico decolonial e que, portanto, tenta, né, reler as coisas a partir da América Latina. E vou especificamente reler a paisagem por uma releitura da mestiçagem da aculturação presente em 2 conceitos, né? Na Lélia Gonzalez, socióloga negra brasileira, que definiu o conceito de americanidade, e a socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana e andina, que define o conceito de mundo Tite. Para começar, né, o que eu estou chamando de Sul? Né? Muito rápido. O Marcelo Rosa, que é um sociólogo, agora não me lembro, acho que é da UNB, ele diz que existem pelo menos 3 teorias do Sul concorrentes que, de certa forma, se complementam. A Rowan Connell está dizendo que o Sul é um pensamento específico social, definindo pela geografia, mas também pela situação política e econômica e pela posição intelectual de determinados pesquisadores. A Connell é australiana e ela considera que a Austrália está no sul acadêmico. Os Komarov, que são antropólogos, ela britânica, ele sul-africano ou ao contrário, eles definem o Sul como lugar de uma certa vanguarda do caos e da precariedade, onde determinadas invenções estariam sendo criadas e que passariam a explicar o mundo contemporâneo em que o Norte estaria cada vez mais parecido com o Sul. E, finalmente, talvez a mais famosa é a definição da Maria Paula Menezes e do Boaventura de Souza Santos, dos epistemologistas do Sul, em que eles falam que o Sul são formas alternativas de conhecimento que contrastam e contestam o pensamento universal que, na verdade, é situado. No que diz respeito à paisagem, aquelas definições que eu falava no início, elas também são dualistas, né? Elas tendem a, seja na geografia, seja na arquitetura, a paisagem participa de uma separação de questões em que você tem, por exemplo, homem, meio, natureza, sociedade, espaço antrópico, espaço natural, arquitetura versus urbanismos, edifício ou habitação versus cidades, espaço privado versus espaço público. E o que eu estou defendendo aqui, sem tempo de fazer isso de uma forma mais complexa? A paisagem, ela é a dimensão espacial que nos dá a capacidade de sair deste dualismo. Embora a gente tenda a usar adjetivos que reforçam esse dualismo, como, por exemplo, paisagem natural, paisagem cultural, paisagem urbana, paisagem rural, a verdade é que a paisagem tem uma polissemia de materialidade, representação, práticas, processos, que é capaz de derreter um pouco essas dicotomias. Então, a paisagem ela não é tratada assim, mas ela é potencialmente um conceito monista, porque aglutina diferenças e, portanto, transfronteiriço, porque ultrapassa um pouco esses limites e essas fronteiras aqui representados esquematicamente. Também trago para esse debate uma ideia, obviamente, polêmica da Rita Segato, antropóloga argentina da UNB, decolonial, né, um dos nomes femininos do decolonial, né, que também tem muito masculinos. Ela parte do pressuposto que existem 2 metáforas sobre mestiçagem na teoria latino-americana e que elas são estruturalmente iguais. Estão falando sempre de mistura de cultura ou mistura de sangue, mas as da linha de baixo aqui, depois do pontilhado, são as metáforas que trataram a mistura biológica ou cultural para embranquecer e unificar a população
apagando os seus vestígios de outras matrizes culturais e matrizes étnicas. Todas as outras, que na verdade são a maioria, e aqui tem uma participação especial de uma mais da América do, né, de um autor da América do Norte, são metáforas em favor do subalterno. E por que, né, Selma citou, né, o Casagrande Senzala e outros autores, porque hoje em dia a gente tem muita vergonha da naturalização daqueles absurdos, talvez contidos ali no Casagrande Senzala, né, no mito da democracia racial, a gente abandona ou tem até um tabu com a mestiçagem, né? É super compreensível. Mas o que a Rita vai falar é que o signo racial no corpo mestiço é nada mais, nada menos que um indício de que se esteve em uma determinada posição na história e de que se pertence a uma paisagem. E é inspirado nessa frase que eu tento traçar algumas coisas sobre a mexicanidade e o Tite dessas autoras. A Lélia Gonzalez, né, muito resumidamente, e me avisem do meu tempo, ela vai dizer algumas coisas, né? Talvez as duas principais são que ela vai pegar a figura da mucama, né, a mulher negra escravizada, né, do período escravagista, ela vai dizer que ela se desdobra na contemporaneidade em mulata, empregada e doméstica, tá? Mulata, empregada, doméstica e mãe preta, né? Ela se desdobra nessas 4 figuras. E que cada uma à sua maneira, mas sobretudo a mãe preta, é responsável por uma espécie de africanização da cultura brasileira. Ela vai criar, ela é muito rica nessa criação de palavras, então ela vai falar sobre o português, que é um dos elementos dessa americanidade. Vai falar também e propor essa améfica como uma unidade específica que emerge do sistema da americanidade, que diz respeito, sim, à opressão e à exploração durante o colonialismo e a escravatura, diz respeito ao racismo estrutural, mas diz respeito mais ainda à solidariedade e à imaginação político-culturais que fizeram a cultura africana sobreviver nas Américas, mas mais que isso, não replicaram a cultura africana nas Américas, mas reinventaram continuamente a cultura africana nas Américas. E com um detalhe, que ela explora pouco isso, mas está lá. A Méfrica diz respeito a mistura de América com africano, mas diz respeito também a ameríndio e africano. E ela, em alguns momentos, ela fala que a americanidade não está se referindo à África, e sim a esse cotejamento, essa fricção entre matrizes distintas que vão inventar e reinventar o Brasil e uma dita cultura brasileira, ou uma dita cultura mestiça, aos olhos de uma Rita Segato, por exemplo. Então, as 3 matrizes estariam representadas nesse pensamento de Gonzalez. Léo, tá? Léo, Oi. Você encerra em 2 minutos, por favor? Talvez 3, mas já estou bem perto do final. Já a Silvia Rivera Kuzikank, ela vai falar desse termo Titi, que eu não sei se a pronúncia está correta, mas que diz respeito ao seguinte: é uma palavra que designa uma cor que de longe você vê de forma homogênea, mas que de perto você repara que ela é formada por unidades que preservam a sua individualidade, mas que no conjunto formam essa cor. Tá? Então, são pontos disformes de cores diferentes que criam uma unidade homogênea. Tá? Isso ela vê nas rochas, nos tecidos estampados das mulheres andinas, nas atiradeiras e na pele da serpente. Né? Não tenho tempo para desenvolver isso aqui, mas é um conceito... A rocha é um exemplo bom, né? Porque a rocha é materialidade, mas é tempo, porque a rocha é feita de camadas geológicas que são tempo. A serpente representa materialidade e espiritualidade, e ela está dizendo que o Tite está acionando para renovar o pensamento da mestiçagem em favor da diferença subalterna. Não mais uma mestiçagem que oprime e cria uma disjunção asfixiante no subalterno,
mas uma mestiçagem que ela diz que é o que fez com que as culturas resistissem, né? Que é essa mistura também abordada pela Lélia, essa capacidade de reinvenção, aglutinação, troca, é que fez com que essas culturas não fossem engolidas pelo outro ideal da mestiçagem que queria excluí-los, né? E, nesse sentido, o Tite fala de material, espiritual, trabalho, lazer, capitalismo, comunidade, tempo e espaço, está mais explicado no trabalho. E aí, o último slide, eu sabia que não ia dar tempo, eu trouxe o exemplo da Traça Zócalo de propósito, porque eu quero deixar claro que a africanidade não diz respeito a algo que tenha de africano ou de negro, necessariamente, e o Tite diga respeito a alguma coisa que necessariamente seja do mundo indígena. Estamos aqui acionando metáforas da Lélia e da Sílvia para falar dessa paisagem como um aglomerado de coisas contraditórias que é próprio da paisagem latino-americana. Então, se André me permite, há um paragrafinho só de 1 minuto, só para as pessoas entenderem, ter um exemplo e ficarem curiosas com o texto. A Praça da Constituição, popularmente conhecida como Zócalo, e seu entorno na capital mexicana, em 1968, teve uma situação que operários de uma obra subterrânea de infraestrutura acharam a grande base circular de uma escultura da deusa da lua Coyolxauhqui, originalmente assentada nas proximidades do Templo Maior do que outrora havia sido Tecnotitlán. As escavações arqueológicas que abriram uma clareira em pleno centro histórico, logo convertida à traça turística, encontraram as ruínas desta e de outras construções, mas fizeram com que mais de uma dezena de edifícios de diversas épocas e de ao menos 2 quarteirões das imediações fossem jogados abaixo, o que põe em desconto se o valor de determinada paisagem do passado justificaria a destruição de outra de outro período. Não se pode ignorar, contudo, que os óculos e seu entorno derivam de interferências e destruições em outros tempos. Uma vez que essa raça tem seus limites bastante coincidentes com as de outra, que no momento da invasão já havia ao sul do templo mexica principal, não se trata de uma mera transferência de um modelo urbano espanhol, mas de uma conjunção de elementos de uma longa tradição mesoamericana com outros, da experiência ibérica impostos pelos invasores, que sabemos derrubaram edificações autóctones. Não à toa, a Catedral Maior está no mesmo lugar onde um espaço cerimonial adjacente ao Templo Maior, o mesmo que séculos depois conseguiu ser resgatado pela classe trabalhadora das profundezas da história do solo, voltando a habitar o presente para expor feridas coloniais em larga medida incuráveis. O Zócalo é tomado, porém, por uma cultura popular que tem nessa catedral um dos epicentros de uma espiritualidade que não é nem o catolicismo dominante, nem a idolatria a divindades ameríndias, mas uma mistura transcendente, o guadalupanismo. Então, ao longo do artigo, vou pegar como exemplo a paisagem de Salvador, a paisagem do Saara, no Rio de Janeiro, como esse espaço de contradição de matrizes culturais e de lógicas distintas, utilizando esses dois conceitos como base, né? Essa contradição não exatamente como algo asfixiante, mas como uma possibilidade de sobrevivência e uma possibilidade de invenção. E acho que eu terminei, desculpa o tempo, obrigado. Obrigada, Léo, você traz aí alguns conceitos importantes, né, para a gente continuar aprofundando nos nossos estudos em arquitetura. E eu vou passar para o Cláudio Ribeiro, que é a última apresentação dessa mesa, mas que está me informando aqui em paralelo que está com alguns problemas de internet. Acho que, inclusive, ele caiu aqui, né? Deixa eu verificar. Não, está aqui. Cláudio, você acha que você vai conseguir apresentar? E também torcer, né, para que num futuro breve a gente volte a ter esse tipo de encontro presencialmente. Bom, o texto do Léo vai ser publicado, né, na Epistemologias do Sul, é isso, Léo? Em breve, Sim. um número específico. O meu e do Gabriel vai sair numa revista da Universidade Federal do Tocantins, também deve sair em breve.
E da Selma, a gente tem que frequentar as aulas que ela ministra aqui na Unila, que é para poder aprender com ela todas essas leituras que ela trouxe para a gente. Então, viva, Cláudio está aqui de volta, que vai fazer o encerramento aqui dos 5 textos, com o tema de paisagens da dependência. Cláudio Ribeiro é professor da FAO, UFRJ, e também do programa de pós-graduação da mesma instituição. Então, obrigada, Cláudio. Obrigado, gente. Eu vou compartilhar aqui. Vamos torcer, né? Eu estou aqui em casa, não fui para o UFRJ, porque a internet lá estava começando a falhar na última semana absurdamente. E aqui em casa começou a falhar também. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui primeiro. Tá dando para ver aí? Estamos vendo, Sim, sim. estamos vendo super bem. Tá. Tá vendo, Léo? Nem todo, ó. Tá vendo? Consigo compartilhar direitinho. Gente, boa tarde. Queria, antes de me apresentar, sou o Cláudio Ribeiro, professor aqui da FAO UFRJ, e do programa de pós-graduação em urbanismo da FAO, o ProURB. Eu faço parte do Laboratório de Direito e Urbanismo, que é coordenado, né, pela professora Rosângela Cavalazzi, né? Eu trabalho com ela há muito tempo. E o Perifal é um coletivo de pesquisa que faz parte desse laboratório, né? A gente trabalha em conjunto aí. Já faz algum tempo, o Perifal está com 10 anos aí. Vou falar brevemente, gente, só estou vendo aqui meu horário, só para não me perder. Brevemente aqui da história do Perifal, só para vocês entenderem, né, a nossa perspectiva aí de debate, para poder aí apresentar aquilo que a gente está chamando de paisagem da dependência, né? Bem, o Perifal ele parte de uma pergunta sobre como que a gente pode entender, né, o urbanismo, a formação espacial em periférica de forma autônoma. A gente começa a estudar um pouco mais a teoria de Milton Santos, no sentido de entender melhor a trajetória intelectual do Milton Santos, porque a nossa pergunta original era quais são os outros Milton Santos que a gente pode encontrar na periferia global. A gente partia da reflexão de que a urbanização hegemônica do globo era periférica, né? Com diálogo até muito forte com a teoria do Mike Davis, né? Ele que faleceu há 2 semanas atrás, né? Que perdeu aí esse grande intelectual importante para nós aí. E, enfim, e o trabalho, claro, foi desenvolvendo para outros rumos e a gente começou a organizar um blog, né? 10 anos atrás, os blogs ainda eram feitos com conceitos aí do Milton Santos. Isso se torna também um modo de estudo nosso sobre teoria social dentro da arquitetura e urbanismo. A gente começa a criar a necessidade de criar traduções, né? Traduções conceituais para dentro do campo da arquitetura e do urbanismo, intercalando aí linguagem escrita, né? Aprendizagem também, trabalho de formação científica também, né? Aprendizagem, leitura, debate sobre categorias e representação gráfica, né? E a gente começa, depois de um tempo, a adotar a forma de produção de pequenos audiovisuais que traduzem conceitos para o campo, não só da arquitetura e urbanismo, mas também, né? Enfim, a gente foi trabalhando alguns vídeos ao longo do tempo, sempre dialogando com conceitos que nos ajudavam a explicar os momentos que a gente estava vivenciando. Eu não vou gastar aqui o tempo com a história de cada vídeo, não é o objetivo aqui do trabalho, mas em determinado momento, se vocês pegarem o último vídeo que está aparecendo aqui, à esquerda de vocês aí, Urbanização Corporativa e Capitalismo Dependente, a gente já fez outro, mas que está em fase de finalização, mas esse é o último que está publicado. A gente é um momento que a gente começa a dialogar um pouco mais a teoria do Milton Santos com a teoria do Florestan Fernandes, por várias relações que foram necessárias para a gente entender um pouco a crítica à educação, né, e a forma como a educação é organizada. A gente começou a ler um pouco de Florestan, e com isso a gente começou a cruzar os dois autores, e a gente começou a entender melhor a urbanização escrita pelo Milton Santos como um lugar teórico que dialoga também com a teoria marxista da dependência, na medida em que ele faz esse diálogo com Florestan Fernandes
com o Florestan Fernandes, que vai dialogar a teoria marxista da dependência, né? A teoria marxista da dependência não é uma invenção, tampouco o Florestan Fernandes é o teórico central dessa teoria, mas ele vai fazer esse debate em determinado momento. E Milton Santos vai debater com ele, né? Eles fazem um debate... Bem, Milton Santos vai citar e usar, né, formulações do Florestan para organizar alguns de seus textos. Então, a gente começa a entender isso melhor e vai partir para um estudo sobre o Rio de Janeiro, né? Com todas as críticas aí ao sudestinocentrismo, né, corretas da Andréia, mas aqui no Rio, né, a gente vai estudar o Rio de Janeiro, né, que também tem problema de não estudar a região metropolitana e tudo mais, mas no caso a gente começou a estudar o Rio de Janeiro com um olhar, né, de interpretar essa relação da dependência, né? Isso parte de onde? A gente começa, né, depois eu volto aí nessa questão do Maurício de Abreu, a gente começa a entender essa relação aí das 4 fases de dominação que o Florestan Fernandes traz no seu texto sobre classes sociais e capitalismo independente na América Latina. Ele faz meio que essa determinação aí cronológica, que não é tão precisa como está aí no quadro, mas que mostra as fases de dominação, né, da América Latina. A gente começa a estudar um pouco as características de cada fase dessa, né, a implementação da colonização, enfim, logo depois o neocolonialismo, quando a própria elite no território futuramente brasileiro já começa a se comportar como uma elite local, mas independência com a elite metropolitana, enfim, depois a implementação do imperialismo como um modo de hegemonia mais total do capitalismo, e a fase que ele vai estudar na década de 70, ele vai chamar de imperialismo total, o período que se desdobra depois disso, né? Podemos nos questionar sobre outras fases posteriores, mas a gente não debruçou sobre isso. O que interessa para nós é que a gente, né, tentou começar a perceber... O Cláudio travou aqui para mim, para vocês também. É normal. Eu tô vendo datas, Para mim ficou tranquilo ainda. Tá tranquilo? Vocês estão vendo esse do Florestan. Vocês veem a mãozinha do mouse aí? Sim. 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 Então, prossigo? Dá para prosseguir? Sim. Sim. Acho que voltou, né? Beleza. É que eu estou roteando pelo celular, então acho que vai segurar melhor a onda aqui. Bem, então a gente, né, começou a tentar entender como, né, a descrição da evolução da urbanização brasileira ao longo do período moderno colonial, enfim, como que ele se relaciona com essa descrição da implementação do imperialismo, né? Porque isso não é algo que está tão diretamente organizado na literatura. Então a gente começa a descrever um pouco essas características desse sistema e começa a estudar obras que estudam a história, né, da urbanização brasileira, até que em determinado momento a gente vai estudar aqui o Rio de Janeiro, estuda Maurício de Abreu, que é um clássico da geografia aqui do Rio, que trata da evolução urbana daqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, e a gente vai fazer um fichamento que é um mapeamento, né, desse livro, em que a gente pega todas as intervenções urbanas que ele cita no livro e monta uma tabela para depois montar um mapa, né, e a gente começa a entender melhor como que essa transformação no Rio de Janeiro está acontecendo, né, nesse período que o Maurício Abreu descreve. Aí, por exemplo, é um mapa sobre as intervenções que ele cita, feitas pelo Estado, né, que a gente vê que, apesar de se concentrar mais no centro do Rio, isso aqui hoje em dia é o município do Rio, tá, onde eu estou passando aqui o mouse, e aqui seria a região metropolitana ampliada do Rio de Janeiro, né? A Baía de Guanabara está aqui. Então, a gente vê que o Estado, né, por exemplo, uma das relações que a gente viu, vai trabalhar de forma mais ampliada, né, enquanto o setor privado, por exemplo, vai concentrar mais na região central. Enfim, a gente foi fazendo vários mapas tentando entender um pouco essas relações a partir do levantamento do Maurício Abreu, mas, ao longo do tempo, percebemos que o livro do Maurício Abreu, ele trata, por uma feliz coincidência, exatamente desse período histórico que o Florestan vai chamar de imperialismo. Então, a gente começou a tentar interpretar, de forma mais sistemática, as transformações urbanísticas que estavam ali mapeadas
naquele trabalho que eu mostrei para vocês, aquele levantamento, começamos a tentar interpretar um pouco mais isso em relação ao que seria o imperialismo. E o que a gente começou a perceber é que era necessário um olhar, eu acho que isso também, eu não comentei aqui no início, né? Eu fico muito feliz de estar aqui nessa mesa debatendo com colegas que a gente conversa há muito tempo, né? Porque eu sei que, bem, Selma eu estou conhecendo hoje, né? Pessoalmente, né? Pelo menos aqui nas câmeras, mas porque muitas reflexões que eu faço também é muito derivada desse contato, né? E de pessoas que estão se esforçando a romper, né, com a epistemologia hegemônica. E eu acho que a gente não teria chegado a essa formulação se não fosse o diálogo que eu tenho com vocês, né? E a gente começou a entender que era importante a gente ver os estudos sobre imperialismo acontecendo. A gente vai estudar Florestan, a gente vai estudar, claro, Lenin, né, com a sua definição clássica do imperialismo, e por aí vai, continuamos estudando isso. Mas a gente percebe que é muito importante interpretar a paisagem pelo viés do imperialismo, mas no lugar de quem recebe o imperialismo, né? De certa maneira, Florestan está fazendo isso quando ele descreve as fases de implementação do imperialismo. O que a gente está tentando entender não são as fases, mas os lugares e as infraestruturas, principalmente, que o imperialismo exporta para cá, né? De certa maneira, o que a gente está trabalhando é uma interpretação do imperialismo a partir do entendimento de infraestrutura como exportação de capital. Isso é algo que o Lenin vai debater no texto dele sobre imperialismo, né, quando ele vai mostrar a exportação de capital como um fator importante de definição do imperialismo. Ele vai, inclusive, se utilizar de exemplos sobre como a exportação de infraestrutura acontece. Inclusive, ele vai ter exemplos sobre exportação de ferrovias para o Brasil, né? Ele chega a trabalhar isso no livro dele. E uma das questões que nos toca é exatamente entender, aí em diálogo com Milton Santos, a ideia de meio técnico científico informacional, né? Entender como esse meio técnico científico informacional é uma chave de entendimento da transformação espacial, do capitalismo industrial, pelo óbvio, e entender isso, portanto, entender a transformação das cidades e da paisagem urbana a partir da implementação de infraestrutura. E quando a gente percebe essa infraestrutura, ela vai ser uma infraestrutura exportada na forma de capital. A exportação de capital, ela, obviamente, não é só a exportação do valor na forma de dinheiro, né? Exportação de capital é a exportação de uma relação social, inclusive, que hegemoniza e organiza e acelera e unifica os tempos, né? Então, quando a gente percebe que a exportação de infraestrutura é vista como exportação de capital, a gente também começa a perceber uma dupla questão, né? Primeiro, que, concordando com interpretações anteriores, que os nossos tempos vão ser acelerados, unificados a partir da recepção dessas infraestruturas, né? Que vão ajudar a acelerar o tempo das cidades. O que talvez seja inicialmente mais perceptível, aí, né, já jogando até com o que o André tinha trazido em algum momento, talvez seja mais perceptível na metrópole, né, que vai receber essas exportações inicialmente, mas não necessariamente apenas. Mas aqui é importante entender isso. A gente está debatendo, portanto, que essa aceleração do tempo, unificação do tempo na forma de exportação do capital, ela vai acontecer e, sobretudo, o que a gente está chamando de paisagem da dependência? É a paisagem que vai receber essas transformações infraestruturais com tempos variados, porque o imperialismo ele vai agir de diversos lugares centrais que são diferentes entre si, e aqui recebem, né, esse desenho aí, uma síntese assim, desse início da nossa reflexão, e aqui a gente vai receber esse punhado de infraestruturas que começa a chegar de lugares diferentes, de tempos diferentes. Por exemplo, o transporte aqui no Rio de Janeiro, se pegarem aí esse desenhozinho aí desse ícone de metrô, bonde, né, a gente vai ter várias datas diferentes, que são datas de exportação da infraestrutura de lugares diferentes, né? Então, vem da Inglaterra em 1835, depois, em 1852, foi uma outra leva. Depois, de 62 a 72, recebemos o Canadá. Depois, em 86, volta a ser da Inglaterra. Isso tudo na mesma cidade. Isso faz com que não apenas, pelo óbvio, né, essas máquinas têm diferenças materiais de implementação, inclusive. Isso faz com que a nossa paisagem urbana, ela, de certa maneira, tenha não apenas essa importação de temporalidades, como ela tem que lidar com essa adaptação entre essas diferentes formas de aceleração.
E é isso que a gente está começando a querer interpretar melhor e experimentar se... A nossa pergunta atual é essa, né? A paisagem da dependência, na verdade, ainda é um teste, né? Se a identificação da implantação de infraestruturas, a história disso, né? Pegando como exemplo a categoria de meio técnico científico informacional, se a história dessa implementação ela é capaz de nos ajudar a entender o desenvolvimento histórico conturbado das nossas cidades. Então, o que a gente está fazendo hoje em dia, né? Eu perdi um pouco meu tempo aí, mas já devo estar terminando, né? Imagino. Não deve ter muito sobrando, não. Isso, você já está no olho do laço, assim, para Beleza. terminar, por favor. Tá. Então, é só o exemplo que a gente está fazendo hoje em dia, que é bem breve. A gente começou a estudar a implementação da iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro. Na iluminação pública, não a de óleo de baleia, tá? A partir do momento que ela é implementada a partir da implementação do indústria de gás aqui, né? Com a troca da iluminação pública por uma iluminação um pouco mais maquinal, digamos assim, que comporta, inclusive, o período que a gente estava falando, que é do imperialismo ali do Florestan Fernandes, né? Então, a gente começa a entender essa implementação de iluminação pública como um teste de uma infraestrutura, que ainda estamos fazendo isso, e começamos a estudar de lá para cá, né? Ou seja, a implementação do século XIX para cá, e de cá para lá, né? Também a implementação do que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, né? Isso parte muito dessas duas imagens aqui que vocês estão vendo, né? É uma imagem ali perto do Arco do Teles, aqui na região central do Rio de Janeiro, em que a gente vê uma estrutura de iluminação final do século XIX, virado do século XX, depois uma outra estrutura colocada aqui, e eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas nessa estrutura, que também é antiga, que não tinha na foto anterior, mas está aqui em cima dela, tacaram uma lâmpada de LED ali, que está por cima da estrutura. Estão vendo? Isso aqui, esse quadradão aqui, já é um LED. Então, a gente começou a perceber que assim, essa sobreposição de tempos, a iluminação pública ajuda a gente a enxergar isso pela permanência, pelo menos aqui no Rio de Janeiro também, dos diferentes postes, formas de iluminação e tudo mais que estão acontecendo ao longo da cidade. Então, a gente também tem esse compromisso de pensar a percepção da paisagem, né? Ou seja, poder enxergar isso acontecendo para poder estudar melhor. E a gente, então, tem feito esses estudos, né? Então, de forma bem breve, a gente viu como que lá no início, na virada do 19 para o 20, começa uma implementação dessa iluminação. Né? Virada não, segunda metade do século 20. A implementação da iluminação a gás, né, por Mauá, aqui, importando todo um método de iluminação, né? A cidade tinha que ser tão iluminada quanto Manchester. Tem várias coisas. O contrato era um contrato já, né, como uma espécie de uma parceria público-privada. Enfim, a gente vai estudando esses elementos todos. A forma como ela é anunciada, né? Tinham lojas que começam a falar: venha para o nosso café, já temos luz a gás, né? Vira uma propaganda do consumo da cidade, tudo vai acontecendo. E a gente vendo hoje, né, o programa de iluminação pública aqui no Rio de Janeiro, público-privado, né, uma parceria assustadora, né? Esse programa Luz Maravilha, né? Esses nomes ótimos que o Rio de Janeiro gosta de dar. Então, o programa Luz Maravilha, que é essa troca pela iluminação de LED. Né, que vira uma questão praticamente ideológica hoje em dia, né, quase um novo asfalto, onde tem LED, é a novidade, né, todo lugar tem que ter LED. A gente tem visto que a implementação do jeito que é feita, né, até por essa dependência, tem gerado paisagens meio de boate noturna, né, quando o LED começa a falhar e tem, tipo, sei lá, a Cinelândia piscando à noite, parecendo um nightclub, que é ótimo, mas assim, não era exatamente a ideia inicial. Mas é um programa que traz, né, essa nova tecnologia, uma modernização muito perversa de implementação do serviço também, privatizado, né? Foi um contrato de 1 bilhão e 400 milhões de reais, né? Com um consórcio super complexo. Identificar o Mauá é fácil, identificar o consórcio contemporâneo que implementa isso é dificílimo, capturar todas essas empresas, entender quem é quem, e com toda uma técnica também de privatização, né? O Smart Luz, esse consórcio, ele está substituindo, por exemplo, a Rio Luz, que era um serviço da prefeitura aqui de iluminação, né? Então a gente percebe que essa estrutura parece que vai nos ajudar a entender melhor essa implementação, na medida em que, inclusive, Cláudio. Sim, concluindo agora mesmo, né? Isso ajuda a entender como o imperialismo continua, inclusive, funcionando. A gente vai começar a mapear essas empresas, quais são, onde implementam serviços, enfim. Está em andamento, mas a ideia da paisagem da dependência parte aí dessas reflexões.
Foi, André, deu. Está mudo, André, está mudo. Obrigada, Cláudia. A gente tem aqui 14 minutos para encerrar a mesa. Eu acho que seria interessante ouvir algumas questões. Tem algumas pessoas assim, né, de fora do grupo que estão aqui nos assistindo, então abro primeiro para eles, mas não sei se teremos tempo de responder. Não entendi. Cláudio, desmarca a sua apresentação. Compartilha. Então, abro aqui para o público, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Levantar a mão ou abrir o microfone direto, né? Enfim, se não tiver pergunta, eu jogo para a gente também da mesa fazer algumas questões. Eu acho que tem uma questão fundamental aqui que tem nos... enfim, que a gente tem enfrentado ultimamente, né? É como que o pensamento decolonial se transforma numa modinha, né? E que a gente começa a ver aí uma transformação de uma teoria que aponta para a violência colonial e como que é necessário fazer esse giro epistemológico, tem virado aí, já vi até propaganda de yoga decolonial, que eu não faço a menor ideia do que é isso, mas tem virado uma palavrinha mágica aí da moda. Era para descolonizar os chakras. Isso deve ser isso, né? E aí, como é que vai esvaziando aí as questões apontadas aí na virada dos anos 90 para o 2000 e amadurecidas aí ao longo das últimas duas décadas, né? Acho que essa é uma questão interessante para a gente apontar, e como que a gente foi também revertendo isso nos nossos estudos, né? Ficou muito claro aí na apresentação do Léo, acho que a apresentação da Selma também traz isso com bastante força, né? Acho que a minha, de todas nós, como é que a gente vai trazer a questão do racismo com o nome que ele tem que ter, que é racismo mesmo, como é que a gente vai introduzindo esses autores e autoras latino-americanos, né? E não necessariamente clamando pela questão específica do neocolonial. Acho que isso é uma questão, né? Acho que tem uma reclamação, de um modo geral, sobretudo dos marxistas, né? Como é que vai se tornando pós-moderno, quando se desvincula da categoria classe, que eu acho que a gente tem feito um esforço de reivindicar a categoria o tempo todo, né? Que acho que também é uma questão importante. Agora, eu tenho a impressão que aqui no chat alguém falou, né? Alguém levantou a mão. A Thaís Beltrame agradeceu. Obrigada, Thaís, mas acho que não tem nenhuma questão específica. E acho que, além dessa questão do decolonial, eu queria para o Cláudio especificamente, né? Está estudando esses grandes teóricos da urbanização brasileira. Eu vou fazer uma provocação, tá, Cláudio? Porque acho que esses grandes teóricos também vão focalizar nas cidades litorâneas, vão focalizar na experiência do Sudeste ou das antigas capitais, né? E eu acho que tem, pelo menos, uma grande experiência urbana no período colonial que é ignorada por todos. Eu, pelo menos, não vi quando estudei, que são as missões jesuíticas, né? 150 anos aí de uma experiência assim, até comunal, né? De vida urbana, que a gente acaba ignorando na historiografia urbana brasileira, né? E sem mencionar, claro, essas outras urbanidades. Então, fica aí a provocação para quem fala a partir das metrópoles. E não sei se mais alguém da mesa quer fazer alguma colocação, provocação. Nós só um diálogo rápido também, já que fui provocado aí, né? Eu acho que isso, de fato, é uma lacuna mesmo, né? Quando a gente pega os estudos que tem, né? Sobre urbanização, colonização brasileira e tudo mais, né? Que ainda são poucos, né? Tem vários, mas são poucos perto que poderia e deveria ter, né? Isso também ajuda a explicar aí essa hegemonia que tem, né?
eles vão trazendo esses vícios todos, né? No caso, queria reforçar assim, isso que você coloca, né? É importante a gente sempre tentar, né, fazer essa extrapolação, até para reforçar o que a Selma colocou sobre o Silvio de Vasconcelos, por exemplo, né? Que você vê, não está partindo da história do litoral, né? Vai estudar ali a urbanização do Ouro Preto. Quando você falou, isso me chamou atenção, porque uma vez eu trabalhei com uma mestranda que fez o estudo da obra do Silvio. Em algum momento, ela não estudou a obra do Silvio, mas isso entrou em algum momento na dissertação dela. Isso para mostrar, reforçar, André, essa questão das ocultações violentas, né? No caso, no estudo dele sobre Ouro Preto, né? Enfim, a gente pode até aí colocar a hegemonia de Ouro Preto também, tudo mais, enfim, mas não é a grande metrópole, né? Teve seu lugar, mas enfim, é um estudo, né, sobre uma cidade que vai ser classificada como histórica e tudo mais. Ele traça um caminho-tronco, né? A Selma certamente conhece isso aí, tá? O caminho-tronco da evolução urbana de Ouro Preto. E esse caminho-tronco, ele já apaga vários lugares que já existiam em Ouro Preto e que são também antigos, centenários, e são o quê? Local de permanência da população preta. Então, isso já vai também mostrando como que a própria história contada nos lugares mais centrais também repete subalternização e que a gente precisa ficar atento, né? Mas aí, para isso, estamos aqui, né? Repensando epistemologias, que a gente tem que produzir esse material, né? Eu acho que é uma coisa que me incomoda na universidade pública, né? Eu falo isso muito. A gente reclama muito das obras que tem por aí, né? Não aqui, entre nós. A gente reclama e está tentando produzir algo. Mas vejo muita gente reclamando e não produzindo algo, né? E seguindo muito as teorias hegemônicas, né? Acho que é uma tarefa nossa, de pesquisador, pesquisadora, professor, professora das universidades públicas, sentar, escrever e mostrar, olha, tem muita interpretação a ser feita ainda necessária, né? E você tem razão, né? As obras têm um viés muito tradicional nesse aspecto de quando se trata do Brasil, tem um viés ainda muito tradicional. Acho que isso é importante mesmo de ressaltar. Eu acho que sim, que inclusive é uma tarefa, né, da universidade pública, sobretudo, né, reescrever ou destrinchar e mapear, muitas vezes, hegemonias embutidas, né, que eu acho que é um pouco o que cada um de nós tem feito a partir dos nossos lugares, né, produzindo uma possibilidade de reflexão outra, né? Eu não sei, acho que agora a gente abre para as considerações finais de cada uma da mesa, já temos aí 7 minutos para encerrar a mesa, então eu vou passar pela ordem e fico por último, né? Não sei, Gabriel, então, por favor, suas palavras finais. Bom, gente, então, agradecer, então, primeiramente, né, a oportunidade de estar aqui, acho que com os prejuízos, né, do evento ser remoto, enfim, né, acho que atrapalha um pouco essa questão do debate, mas acho que à luz, né, do que foi colocado aí nas apresentações, né, para mim, por exemplo, ficou bastante evidente, né, esse percurso histórico, né, de uma forma de estruturar o pensamento e a análise, né, das realidades que foram apresentadas aqui, né, e que, de alguma forma, na minha exposição inicial, eu tentei categorizar ou tentar organizar um pouco, né, essa matriz de pensamento, essa grande matriz de pensamento, né, que eu coloquei nesse grande guarda-chuva do materialismo histórico dialético. Eu acho que é só esse rápido comentário, né? Obrigada, Gabriel. Selma, então, para suas palavras, considerações finais. Agradecer, né? Sempre para mim, ultimamente, alguns anos para cá, estar nesse lugar me deixa nervosa, mas é importante, eu estudo muito sozinha, né? Mas esses espaços são muito importantes porque eu entendo que é mais uma metodologia de aprendizado, né? É rico quando você compartilha num debate, é impressionante. A sala de aula eu vejo assim, e esses encontros também
Bem, eu acho muito interessante. TC é assim, estranhíssimo. Primeiro, porque remoto é ruim, o valor, né, da inscrição eu achei um absurdo. Então, assim, alguns elementos, né, bem. A gente tem uma mesa e alguns trabalhos que está buscando fazer esse esforço, né, de romper com essas estruturas hegemônicas, com esses preconceitos, com as que tem que ter tão forte na arquitetura. Mas me pareceu rapidamente, que eu também não andei olhando muita coisa, um ranço nesse encontro. Tá? É quase como se ele fosse, muita gente fosse, não sei, um ponto fora da curva, não sei. Só o preço, o valor de pagar R$ 400. Eu gostaria de fazer minha consideração final dessa perspectiva. Né? Se você limita esse espaço do debate, parece um pouco também, me parece esquizofrênico, a gente está discutindo uma coisa num espaço, né, discutindo a produção de trabalho em uma perspectiva onde esse espaço que nos recebe né, eu gostaria de registrar as minhas considerações finais nessa perspectiva. Mas legal que a gente... E é coisa também de arquiteto, me parece, viu? Vou continuar falando um pouquinho só. Me parece que esses espaços de arquitetura me lembrou muito quando eu era estudante da graduação, e que tinha incômodo, né? Como eu falei, eu comecei minha apresentação com essa coisa do incômodo e das violências, e me lembrou muito aquele período. Não vou me estender, porque não é o caso, não temos tempo, mas me lembrou. Então, eu gostaria de deixar minha consideração como protesto, né, para a nossa área de arquitetura e urbanismo começar a demolir também as nossas, né? Demolir não só nos textos, não só nos estudos aí, mas caríssimo, gente. Quem que tem condição de pagar R$ 400? Acho que isso deveria ser de graça. Acho que deveria ser aberto, popular, porque a gente está trabalhando nessas questões, né? Então, assim, quem não tem dinheiro não participa, é muito elitizado, enfim. Mas eu gostaria de agradecer o espaço, acho que foi ótimo, né? Eu ter, inclusive, coragem suficiente para chegar até o final e apresentar, né? Obrigada, Andréia, obrigada ao grupo como tudo. Obrigada, Selma. Acho que é válido, o teu incômodo reflete o nosso incômodo todo, né? A gente mesmo estava falando em paralelo, né? Que esses encontros eles acabam sendo muito repetitivos e muito excludentes, e que a gente precisa, a partir da universidade pública, né, fazer sempre encontros gratuitos e abertos ao público e que sejam mais acessíveis, né? Acho que é uma notação válida e registrada aqui, Selma. Então, passo para Léo, na sequência, Cláudio. Depois de falar da Selma, acho que eu não tenho muito a dizer, então, inclusive por conta do tempo, mas só vou acrescentar que gerou muito incômodo, apesar de ter pessoas até que eu conheço, né, e que eu respeito, que eu gosto muito, a mesa de abertura ter 6 homens brancos, né? E em seguida de uma mesa com um arquiteto que no Paraguai é branco, mediado por um sujeito que eu não sei quem é, mas que eu acredito que era um homem, né? Então a gente teve uma abertura né, no estado de São Paulo, um congresso no estado de São Paulo, caro, como Selma falou, em que o primeiro dia foi o bonde do homem branco passando, né? Que bom que o prêmio da Ampar menos premiou várias mulheres, né? Mas é isso, né? As mulheres produzem e pautam, e os homens ficam nos espaços que dá trabalho também, mas que representam as instituições, né? Mas que bom que a gente teve a oportunidade de conversar. Cláudio. Também, depois da fala da Selma, eu só vou assinar embaixo e brevemente comentar. Sexta-feira eu vou participar de um debate no CAU, aqui do Rio, exatamente lançando um relatório contra o ensino à distância em arquitetura, né? Avaliando a hecatombe que foi. A gente fez um estudo aqui no Rio, avaliando a hecatombe que foi, né? E aí é muito ruim, né? O Enampar lançar a mão disso e nem tornar isso aberto, né? Aí a gente tem estudantes de pós e tudo mais, de graduação, que não puderam hoje fazer a mágica, né, de não poder dar aula e não poder chamar meus estudantes para assistir, sendo online, né? Se eu tivesse que viajar, eu entenderia, mas não é. E não pude fazer quando eles estivessem aqui, né? Então, ou seja, é uma dissociação também de ensino, pesquisa e extensão, enfim, isso tudo mais.
mas foi ótimo ter ouvido as colegas e os colegas para a gente poder afinar ainda mais as nossas críticas aí, e agradecer a Laís pelo trabalho de acompanhamento aqui também da mesa. Eu agradecer também a todos, agradecer ao pessoal aí da organização, do apoio técnico, que esteve com a gente até agora. Acho que, então, a nossa mesa tinha que fazer essa crítica, porque justamente a gente está propondo essa virada em termos de compreensão da arquitetura e urbanismo, e, claro, também que os encontros científicos sejam mais populares, né? Então, acho que fica aqui a nossa colaboração para pensar os próximos encontros da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura. Então, aí terminamos pontualmente, obrigada, e até a próxima, e a gente segue debatendo e construindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.